Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Frutuoso Melo, cumprimento dessa presença. Deixe-me começar por lhe perguntar uma coisa. Disse que a Presidência da República mais não fez do que transmitir ao Governo e que ficou por aí. Porém, no e-mail seu, que envia a 22 de outubro, diz, e há pouco já foi aqui referido, que estas gêmeas vêm a obter cartões de cidadão português com o fito, são palavras suas, de virem cá e terem o tratamento que ainda não tiveram resposta. Num outro e-mail diz que há listas de espera. E, portanto, mesmo assim envia isto para o Governo. Ou seja, você tem a noção plena de que isto é apenas para obter cartões de cidadão. Porque diz isso, a não ser que agora já não se reveja naquilo que disse. Tem a noção que vêm cá para obter um cartão de cidadão e para ter um tratamento. Tem a noção que há lista de espera. Porque é o próprio que diz que há lista de espera. E mesmo assim envia isto para o Primeiro-Ministro. Então, todos os pedidos que lhe fizerem, legais ou ilegais, você envia para o Primeiro-Ministro. Se lhe disserem assim, olha, eu preciso de uma cunha do Ministério dos Negócios Estrangeiros para trabalhar, envia para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Olha, eu queria um medicamento que só há à venda em Cuba, envia para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Sr. Conselheiro de Estado, muito gosto em ter a oportunidade de lhe responder. O que o mail diz é que a família ou quem foi obter os cartões de cidadão com o fito de ter o tratamento em Portugal. Não diz que vieram a Portugal com o fito de obter os cartões de cidadão. O que o Sr. Deputado, portanto, convém precisar que o fito se refere a terem obtido os cartões de cidadão em São Paulo e não de virem a Portugal obter os cartões de cidadão. Desculpe de interrompê-lo. Com o fito de virem cá e terem o tratamento. São palavras suas. E terem o tratamento, não obterem os cartões de cidadão. Mas mesmo assim envia isto para o Governo. Acha normal que seja assim? Acho normal porque tem uma lei que me obriga, perante qualquer petição, transmitir à entidade competente o pedido. Eu não posso, face à lei, arquivar ou não responder a um pedido de um cidadão, seja ele qual for. Nem eu, nem ninguém. Está na lei, obriga-nos a todos. Dr. Frutuoso Melo, podia-lhe responder, olha, há lista de espera, faça o pedido pelas vias normais hospitalares como toda a gente. Sr. Deputado, eu não respondi. Fiz o mesmo que fiz em todos os casos, que é... Desculpe, mas aqui era irregular, porque havia uma lista de espera. E, portanto, não é o mesmo que Não tem nada a ver com haver ou não haver lista de espera. Não, desculpe, deixe-me dizer, é completamente diferente. Haver uma lista de espera do medicamento mais caro do mundo para o Serviço Nacional de Saúde português. E o que está a dizer-nos aqui é que encaminhou como se fosse um pedido normal, de uma situação normal, apesar de saber que os cartões de cidadão foram para depois se obter um tratamento e apesar de saber que havia uma lista de espera, pelo menos na sua consciência, na altura. E mesmo assim enviei isto para o Governo, para o Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, eu tenho estado aqui a referir desde o início que tratámos este caso como qualquer outro. Não o tratámos de forma diferente. Foi tratado exatamente como qualquer outro. Qualquer tipo de solicitação que nos tivesse chegado, fosse de quem fosse, teria sido analisado e, em função da análise que foi feita, teria sido transmitido à entidade que é competente. É isto que nos obriga a lei, nomeadamente o artigo 42 do Código de Procedimento Administrativo. Mas também havia a cumprir a lei e a não atender a pedidos que sejam ilegais e irregulares, como o relatório da IGAS concluiu. Bom, sempre que nos... Sr. Deputado, também lhe digo que sempre que nos chegam pedidos traduzem matérias manifestamente ilegais que se podem traduzir eventualmente em matéria criminal, eu envio tudo para a Procuradoria-Geral da República. Não, envio para a Procuradoria-Geral da República, assim cumprindo o artigo 242 do Código de Processo Penal. Foi o que fiz, por exemplo, com mails que recebi de pessoas que nos escreveram a pedir consultas no dia 24 e 25 de junho, que nos escreveram a pedir consultas, a dizer que precisavam de uma consulta de 24 e 25 de junho. Alguns desses mails eram manifestamente falsos e enviámos todos para a Procuradoria-Geral da República. Certo. O que lhe estava a perguntar era, porque é o próprio Dr. Frutuoso Melo que diz que há uma lista de espera e que há um... Já expliquei, Sr. Deputado, se permite, que eu a determinada altura pensei que havia lista de espera para tudo e depois percebi que neste caso não havia. Esta é outra questão, já lá vamos, mas estamos no fase em que acha que há. Acha que o cartão de cidadão foi só para aquilo, ou melhor, foi para depois só obter o tratamento, mas mesmo assim envia-o para o Governo. Eu quero lhe perguntar, se nós formos ver esses outros casos que refere, da Presidência da República, se nós vamos encontrar esta diligência que foi feita aqui em todos os casos.
porque nós vamos pedi-los a esta comissão de inquérito, a troca de correspondência que houve, se houve esta insistência, se nos pode garantir que fizeram isto em todos os casos, porque eu digo-lhe uma coisa, você não faz mais nada ao dia todo, porque são, quando disse 190 mil, se dividirmos pelo número de anos que está na Presidência da República por dia, o senhor de manhã à noite não fazia senão enviar e-mails. Ora, o seu trabalho não é esse, eu já o encontrei muitas vezes lá, estivemos lá, você está o dia todo a enviar e-mails. Portanto, não é verdade que tenham dado o mesmo tratamento a todos os casos, porque é impossível dar o tratamento que se deu neste caso, em que o filho do Presidente usa o e-mail pessoal para enviar, em que é ocultado o remetente num e-mail que é vosso e em que falam com os hospitais. Já agora, quem é que falou com o hospital para saber se havia lista de espera ou não? Isso perguntaram amanhã à doutora Maria João Ruela. Estou a perguntar quem foi que fez o contacto. Quem fez o contacto com o hospital? Eu penso que o contacto foi feito pela doutora Maria João Ruela. Veja o absurdo disto. Uma assessora do Presidente da República liga para o hospital. Olha, boa tarde, fala Maria João Ruela, sou da Presidência da República. E eu quero saber se há lista de espera para este tratamento e medicamento. E na altura disseram-lhe que sim. Não. Não estou a falar disso. Então como é que concluiu que havia lista de espera? Não estou a falar disso. Eu estou a dizer que se tentou saber junto ao hospital como é que este tipo de casos eram tratados. Tentou saber? Maria João Ruela já lhe disse. E então responderam-lhe? E responderam-lhe a dizer que havia lista de espera? Não. Responderam-lhe a dizer que estes casos eram tratados com base em decisões médicas do hospital e do Infarmed. Ninguém respondeu que havia lista de espera. Fui eu que deduzi que havia lista de espera, que havia lista de espera para tudo. Enganei-me, não é verdade, não havia listas de espera. Mas desculpe lá, doutor Frutuoso Melo. É um homem, como foi dito aqui, com a experiência do cargo. Então, mete uma assessora a contactar o hospital, mas deduz sem a informação da assessora que há listas de espera? Deduziu uns dias depois, sim, verdade. Mas então porquê é que pôs a assessora a falar com o hospital se já ia deduzir de qualquer maneira o que queria? Mas o senhor, desculpe, o senhor Conselho de Estado está a misturar duas coisas. Peço desculpa de dizer isto. Uma coisa é a decisão, a questão global, como é que estes casos são tratados, e em que a resposta é, estes casos são tratados por decisão médica do hospital e de Santa Maria. Isto é uma coisa. Outra coisa é eu, num e-mail, ter dito ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa que havia listas de espera. Cheguei à conclusão que não era verdade. Foi uma decisão que eu fiz. Porque há lista de espera para tudo, achei que também havia. Permite-me interromper só um segundo para dizer isto. É que, Dr. Frutuoso Melo, aqui não se trata de uma dedução sua. Porque o Dr. Frutuoso Melo faz um nexo de causalidade entre a Maria João Ruela e a lista de espera. Eu vou-lhe ler porque são palavras suas. Diz assim: bom dia, Nuno. A Maria João falou com o hospital e há uma lista de espera. Não nos diga agora que deduziu, porque isto não é uma dedução, isto é um nexo causal. Eu sei o que é um nexo causal, o doutor também sabe. Se o doutor diz assim, a Maria João falou com o hospital e há uma lista de espera, então, e uns dias depois conclui que não há lista de espera, ou que há lista de espera por si próprio, mas não havia lista de espera. Senhor Deputado, o hospital nunca nos podia ter dito que havia lista de espera se não havia. Mas é o Sr. Doutor que diz, a Maria João falou com o hospital e há uma lista de espera. Senhor Deputado, eu trato por dia dezenas, se não centenas de dossiês. Este não era o único dossiê que eu estava a tratar. E nesse período, recordo, estava a tratar da posse do novo governo, organização, membros do governo, listas, ministérios, a orgânica do governo, posse do governo. 3 dias depois, o Sr. Presidente da República foi operado. E 2 dias depois, entretanto, o governo tomou posse, no dia 26, e no dia 30 recebi a tal notícia da Secretaria de Estado das Comunidades, dia 31 mandei para o gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, se nós concluíssemos daqui, se nós tentássemos concluir que a história foi ao contrário, que de facto o Dr. Frutuoso Melo soube que havia uma lista de espera, porque a doutora Maria João falou com o hospital. Se soubéssemos, como o relatório do IGAS vem a dizer, que houve lusodescendentes que não obtiveram esse mesmo tratamento, apesar de o terem pedido, e que aí nasceu a cunha presidencial para contornar esse sistema que estava estabelecido. Estaríamos errados? Sr. Deputado está a dar a sua opinião e a fazer a sua conjectura. Não, o Sr. Deputado está a interpretar, a partir do que aí está, aquilo que lhe parece e aquilo que lhe convém dizer. Eu estou-lhe a dar os factos. Eu peço só que chame a atenção. Eu não me convém dizer nada nesta comissão de inquérito. E, portanto, peço que chame a atenção do depoente, que não deve fazer com juízos de valor sobre o trabalho da comissão de inquérito. Withdrawn, Mr. President. Sr. Deputado,
Dr. Frutuoso Melo, por favor. Agradeço que se mantenham dentro do espírito da Comissão e agradeço que o doutor responda às questões sem qualquer interpretações das mesmas e vamos continuar. Obrigado. Posso garantir, Dr. Frutuoso Melo, que queremos apurar a verdade como o país quer apurar a verdade num caso como este. Disse que o contacto foi feito com a Dona Estefânia. Porém, a 14 de dezembro de 2023 diz-se: o que se sabe é que os contactos de Belém com o Hospital de Santa Maria foram feitos pelo assessor de Marcelo Rebelo de Sousa após assuntos sociais. O Hospital de Santa Maria, isto está errado? Que texto é esse? É uma notícia de 14 de dezembro de 2023 do Observador. Está errado. Não houve contacto com Santa Maria, nós não sabíamos de Santa Maria. Portanto, hoje pode confirmar que nunca houve nenhum contacto com o Hospital de Santa Maria. Posso. Nenhum, através da Presidência da República. Muito bem. Há pouco disse, e vou citar, em relação ao pedido que tinha sido feito por Nuno Rebelo de Sousa. Comparou outros pedidos e disse às vezes as pessoas não têm percepção sobre as competências do Presidente da República e do seu enquadramento e por isso fazem este tipo de pedidos. Vamos convir uma coisa. Não é o caso do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, certamente. Não me estava a referir ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Bem sei. Por isso, não é o caso do Nuno Rebelo de Sousa saber quais são as competências do Presidente da República e o seu enquadramento. Ora, ao contrário, significa que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, sabendo quais são as suas competências e as do Presidente da República, apesar de tudo, decide entrar num rodopio de e-mails com a Presidência da República sobre um caso para o qual a Presidência da República não tinha competência. E querem-nos convencer que tudo isto foi feito como em todos os outros casos. Exatamente. Compreenderá que é difícil acreditar, Dr. Frutuoso Melo, numa situação... acreditará no compreenderá quiser. que é difícil acreditar. Deputado, Que cheguem e-mails... sem querer entrar na questão de há bocadinho... Compreenderá que é difícil aceitar. Você agora diga que já não se revê nas suas palavras, suas próprias palavras, que estava enganado quando pediu outra pessoa para confirmar situações, mas depois tirou as suas próprias deduções uns dias depois, que as pessoas não conhecem as competências do Presidente da República, mas o filho tem dezenas de e-mails com a Presidência da República, num caso que a Presidência da República não tem competência, e querem-nos convencer que tudo isto foi igual a todos os outros. Vou-lhe dizer uma coisa, se isto tivesse sido igual a todos os 190 mil casos que tem, ainda hoje estaria em Belém a escrever e-mails, porque tal é o processo burocrático que isto aqui envolve. Isso não aconteceu, sabe que isso não aconteceu, e portanto o que nos podia explicar é porque é que teve esta intervenção, é porque é que se preocupou em saber como é que o caso estava a andar. E já agora, se alguma vez falou com a Sra. Ministra da Saúde sobre este caso? Sr. Deputado, nunca falei com a Sra. Ministra da Saúde sobre este caso. O caso foi tratado como muitos outros casos em que havia a necessidade de se conhecer melhor qual era a situação. Foi isso que foi feito. A questão da lista de espera foi um erro de percepção da minha parte, reconheço. Não me parece que mereça todas as conclusões que está a retirar desse facto. E sim, tratámos o caso como muitos outros. Por exemplo, este caso da bebé Matilde, temos um dossiê parecido com este? Neste caso da bebé Matilde, temos 60 e-mails, ou uma coisa assim, que recebemos no espaço de 15 dias e que transmitimos ao gabinete do Primeiro-Ministro. Nessa altura a questão era muito simples e clara, é como é que se financia... Não, mas também contactaram o hospital neste caso? Na questão do hospital não se punha. Na questão na altura era saber como é que era possível obter o dinheiro para irem aos Estados Unidos fazer o tratamento. Era uma questão completamente diferente. No caso da bebé Matilde nunca houve nenhum contacto com nenhuma instituição de saúde? Não. Esse dossiê está disponível? Seria possível disponibilizar o dossiê à Comissão Parlamentar de Inquérito? Oh, Sr. Deputado, se quiser, posso-lhe mandar enviar os 190 mil dossiês. Não, posso dar os mails do caso da bebé Matilde. Posso-lhe dar o mesmo caso. Sim. Sr. Deputado, está sem o microfone ligado e já agora é para uma interpelação à mesa, Sr. Deputado António Rodrigues. Não, mas só um segundo, eu estou a acabar uma pergunta só. Não, a tua intervenção vai acabar. Uma vez... Não, desculpa, peço que não seja contado o tempo. É evidente que tem a ver com o objeto da Comissão. Então, se é o próprio depoente que diz que tem um caso que também envolvia o tratamento e que tratou de forma padronizada, foi mencionado pelo próprio depoente, é evidente que está no objeto desta Comissão de Inquérito. Então, se não há nada a esconder no sentido em que o tratamento foi exatamente igual, a Comissão de Inquérito pede o acesso a esses troca de e-mails para perceber se houve aqui alguma diferença. Parece uma coisa razoável.
Senhor Presidente, eu tenho aqui... Só um momento, Dr. Frutuoso Melo. Sr. Deputado António Rodrigues. Sr. Presidente, o deputado André Ventura respondeu à interpelação sem eu a ter feito e, portanto, volto a fazê-la agora para ficar gravada. De qualquer forma, o Sr. deputado André Ventura questionou uma intervenção, um comentário do Dr. Frutuoso de Melo e nós nem sequer conseguimos ouvir o que é que o Dr. Frutuoso de Melo tinha referenciado. E, portanto, é difícil para nós conseguirmos acompanhar esse trabalho quando estas questões se intrometem assim, se interrompem assim os depoentes. Mas mais grave do que isto é que esta matéria que está aqui agora, o Dr. Frutuoso de Melo acabou de dizer que o processo não tem a ver, porque nem sequer havia esse medicamento na altura em Portugal, e, portanto, estão a tentar insistir por uma situação que não se coaduna com o objeto desta comissão. Então, só isto. Sr. Deputado André Ventura. Peço desculpa, não só tem a ver, como acabou por tomar um medicamento. O tal primeiro medicamento mais caro do mundo. Quer dizer, se isso não interessa à Comissão de Inquérito e a Portugal, bom, então eu não sei honestamente o que é que interessa. É a primeira vez que Portugal atribui um medicamento caríssimo. Esse caso fez precedente, como é reconhecido pelo depoente, fez precedente no caso que viria a ser o caso das gêmeas luso-brasileiras. Se esta Comissão de Inquérito também entende que não tem nada a ver com isso, bom, então eu já não sei o que é que nós temos a ver. Mas vale fecharmos isto e irmos todos para casa. Se não podemos pedir nada, eu sei que era o que lhe convinha, mas não é assim, não é? Não é assim, não é? Portanto, eu reitero... também acha que devemos acabar com a Comissão de Inquérito? Muito bem. O Sr. Deputado é que sabe o que é que entende. Da nossa parte, foi referido pelo depoente que há outros casos padronizados parecidos com este. Eu acho que o que se pode fazer perante o país é mostrar esses casos. Que é para todos ficarmos com a certeza que a Presidência da República agiu da mesma forma em todos os casos. E, portanto, pergunto se está disponível para fazer essa entrega. Senhor Presidente, me solicitar, obviamente que o farei. Se a Comissão requisitar esses dossiês, certamente que serão entregues. Muito bem, se o Chega usar o seu direito potestativo de ter essa documentação, os serviços pedirão ao Dr. Frutuoso de Melo que forneça esses dados, que serão considerados como documentação confidencial e tratados de igual modo pela Comissão. Pode continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por exemplo, a 23 de outubro, o Dr. Frutuoso de Melo envia outro e-mail para a Dra. Maria João Ruela, a dizer que o processo foi recebido, estão a ser analisados vários casos do mesmo título, estão a ser analisados doentes internados. Há um seguimento de e-mails em que diz: a Maria João já falou com o hospital, como eu lhe disse há pouco, se o que nos disse foi que isto acontece em todos os casos, então nós estamos seguros que vamos encontrar em imensos casos contactos ou com os hospitais ou com as instituições de saúde, acompanhamento dos casos, retorno dos casos, saber como é que eles estão, e se isto foi assim, então estamos com segurança para analisar a documentação. É isso? Senhor Deputado, a forma normal de tratar dos casos da doutora Maria João Ruela é contatar as instituições e tentar perceber o que se passa. E depois informar-me para dar-me resposta. É isso que fazemos. Mas é que, Fortuna, desculpe eu insistir nisso, é que tem razão no que está a dizer. A 31 de outubro diz isso. Diz, depois de termos contactado o hospital, achámos adequado envolver o Governo. Sim. Porém, tem uma série de e-mails antes a acompanhar o processo de outra maneira. E tudo é uma contradição com o que diz. A 31 de outubro diz, vamos envolver o Governo. Mas antes disso, envolvem-se vocês no hospital a saber como é que está o processo para trás e para a frente. E, portanto, quem é que o achamos? É o Presidente da República? Ou ocultou isto do Presidente da República? O achamos é a doutora Maria João Ruela e eu. Não falaram com o Presidente da República sobre isto? Não, eu tenho competência administrativa. Bom, mas isto, competência administrativa, acompanhou um processo. Ou seja, o que nos está a dizer é que houve um contacto com uma instituição de saúde, com um hospital, que depois foi decidido envolver o Primeiro-Ministro e que o Presidente da República não soube de nada. O Sr. Presidente da República soube aquilo que consta do meu mail de 20 e qualquer coisa da situação. Portanto, ele também achou adequado envolver o Governo. Não lhe perguntei especificamente essa coisa, que faz parte da minha competência normal decidir dessas coisas. Mas eu tenho aqui o caso, que falei há bocadinho, que é o caso do Sr. Sérgio Pinho, que nos contactou em 2019, em 2020, em 2021 e em 2024, e que em que o tratamento foi idêntico, isto é, contatámos as instituições, tentámos saber o que se passava, falámos com o senhor, tentámos encaminhá-lo para as instituições competentes e a mesma coisa. Isto foi 2 meses antes. Qual foi Tenho aqui todos os casos da Matilde, os vários mails, as várias respostas que foram dadas, o vário tratamento que foi feito, a lista
todos os mails sobre a Matilde e situações idênticas. Das comunidades, tivemos o caso do Canadá, tínhamos um caso em França. É assim, é o tratamento normal. É muita coisa, mas... Teremos tempo de analisar esses documentos. Se a Comissão o pedir, certamente. Serão solicitados. Qual foi então a última vez que falou com o Presidente da República sobre este caso? Hoje? Não, refiro-me à envolvência do Governo, quando decidiram envolver o Governo. Não, eu expliquei ao Presidente da República, quando ele me perguntou, que o tratamento do caso foi idêntico e foi enviado para o Governo, como centenas ou milhares de outros. Sabe o que é que diz a 31 de outubro? Nos termos da lei. Sabe o que é que diz a 31 de outubro? Palavras suas. Sim. Diz, Nuno, está a falar com o filho do Presidente da República. Depois de termos contactado o hospital, achámos adequado envolver o Governo, pois a gestão das listas de espera, é da responsabilidade do Ministério da Saúde. Sim. Ou seja, Dr. Frutuoso não. Faz um pedido para alguém ligar para o hospital, da parte da Presidência da República, não é de uma instituição qualquer, é da mais alta instituição do país. Do hospital respondem à mais alta instituição do país, que provavelmente haverá listas de espera. Não. Provavelmente. Mas, portanto, que depois diz que havia, apesar de agora dizer que foi uma decisão sua. Mas pronto. Mas vamos admitir que sim. E depois, a 31 de outubro, volta a falar da gestão das listas de espera, mas quer-nos fazer acreditar que, apesar disto tudo, foi uma decisão sua solitária, quando chegou a casa, pensou, bom, apesar de um contacto com o hospital, apesar dos e-mails que eu enviei, eu acho que há listas de espera. Apesar de ninguém me ter dito que havia listas de espera, apesar de ninguém me ter dito que íamos passar à frente de outras pessoas para obter um tratamento mais favorável, e apesar deste ser o filho do Presidente da República, e não um outro cidadão qualquer, compreenderá que isso, com o que sabemos hoje, confronto com palavras suas, é difícil de acreditar, honestamente. E dois, há pouco disse que sentiu, eu sei que tenho que terminar, Sr. Presidente, não vou alongar muito mais, há pouco disse que sentiu que hoje, penso que as palavras foram estas, talvez tenha sentido algum desconforto com o pedido de vir ter origem do filho do Presidente da República. Esse desconforto que sente alarga-se também ao facto de hoje sabermos que, para além de outros lusodescendentes não terem tido esse tratamento, houve uma seguradora que poupou 6 milhões de euros, independentemente de ser o mais caro do mundo ou não, houve uma seguradora que poupou 6 milhões de euros e fez o Estado português gastar um valor bastante elevado. O Sr. Deputado tem que terminar mesmo. Queria-lhe perguntar se hoje sente esse desconforto também em relação à situação que gerou o Estado português ter um custo desta natureza e a uma seguradora brasileira ter tido uma poupança desta ordem de valores. Sr. Deputado, não sei nada sobre essa questão, portanto não lhe posso falar sobre isso. Ouvi o mesmo que os senhores deputados aqui já referiram várias vezes, os artigos de jornal sobre isso também li, mas não sei rigorosamente nada sobre isso, portanto não lhe posso responder sobre isso. Mas falou de gestão de listas de espera. Falei de gestão de listas de espera por uma razão de conhecimento comum que havia listas de espera para tudo, presumi que havia listas de espera também aqui. Provavelmente enganei.